Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é domingo, mais um dia. Deixa eu mandar aqui. Bom dia, Aline. Bom dia, Grazi. Bom dia, Aline. Bom dia. Hoje é domingo, dia 2 de março. Bom dia. Mas bom dia mesmo. Mas bom dia mesmo. Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Nos concede mais um dia. Mais um dia para viver, mais um dia para agradecer. Amém? Tudo bem, graças a Deus, Grazi. Tudo bem, Aline? Que bom, que bom. Que bom que nós escolhemos a melhor parte. Poderíamos estar em tantos outros lugares, né? Mas nós escolhemos estar aqui. Amém. Graças a Deus, Aline. Que bom que está tudo bem. Que bom. Aleluia. Deus é bom. Vamos orar para começar a nossa leitura. Graças a Deus. A Te rendemos graças a Deus, porque o Senhor é bom. E é maravilhoso, ó Pai amado, despertar, respirar e saber que o Senhor está conosco. Eu te agradeço, ó Deus, por mais um dia que o Senhor fez para nós, mais um dia, Pai amado, para viver a plenitude do Senhor. E que nós venhamos, ó Pai amado, regozijar na Sua graça, na Sua misericórdia, que tem nos alcançado todas as manhãs. Obrigada, Senhor. Obrigada por me despertar. Obrigada por ter energia para viver desse dia. E eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer por nós. Porque nós nem pensamos, nem imaginamos o que o Senhor tem para nós. Obrigada, Pai. Eu abençoo agora a vida da Grazi, da Aline e todos esses que estão acompanhando, ó Pai amado, estão nesse propósito conosco. Nós escolhemos, ó Pai amado, começar o nosso dia com o Senhor. Colocar o Senhor em primeiro lugar. E nós queremos nos deleitar, ó Pai amado, na Tua palavra, conhecer, ó Pai amado, os Teus feitos e saber, ó Pai eterno, que o Senhor fará muito mais por nós. Sim, Espírito Santo, venha nos iluminar, dar-nos sabedoria e graça, para que possamos ouvir a voz de Deus nos orientando, nos direcionando em todo o tempo. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Bom dia, Espírito Santo, amigo fiel. Queremos que em todo esse dia o Senhor esteja ao nosso lado, em todo momento, que nós venhamos ser sensíveis a ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos lá para a nossa leitura. Nós estamos em Levítico, então hoje vai ser do 7 ao 10. Amém? Levítico 7 a 10. A lei da oferta pela culpa. Essa lei da oferta pela culpa, coisa santíssima é, no lugar onde imolam o holocausto, imolarão a oferta pela culpa e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. Dela se oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre as entranhas. Também ambos os rins e a gordura que neles há, junto aos lombos e ao redenho, sobre o fígado, com os rins se tirará. O sacerdote se queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. Saiu aqui só um minutinho.
Versículo 5. O sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor, é oferta pela culpa. Todo varão entre os sacerdotes a comerá. No lugar santo se comerá, coisa santíssima é. Como a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa. Uma única lei haverá para elas. Será do sacerdote que com ela fizer expiação. O sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá o couro do holocausto que oferece. E como também toda oferta de manjares que se cozer no forno, com tudo que se preparar na frigideira e na assadeira, será do sacerdote que a oferece. Toda oferta de manjares amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, tanto de um como do outro. A lei das ofertas pacíficas. Essa é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ação de graças, como oferta de ação de graça, trará bolos asmos amassados com azeite, obreiras asmas untadas com azeite e bolos de flor de farinha bem amassados com azeite. Com os bolos trará por sua oferta pão levedado, com o sacrifício de sua oferta pacífica por ação de graças. E de toda oferta trará um bolo por oferta ao Senhor, que será do sacerdote que se expirgir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. E o sacrifício da sua oferta for oferta voluntária, no dia em que se ofereceu o seu sacrifício se comerá, e o que dela ficar também se comerá no dia seguinte. Porém, o que ainda restar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado. Se da carne do seu sacrifício se comer ao terceiro dia, aquele que ofereceu não será aceito, nem lhe será atribuído o sacrifício. Coisa abominável será, e a pessoa que se dela comer levará a sua iniquidade. A carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, será queimada. Qualquer que estiver limpo comerá a carne do sacrifício. Porém, se alguma pessoa, tendo sobre si imundícia, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do seu povo. Se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundície de homem, ou de gado imundo, ou de qualquer réptil imundo, e de carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, ela comer será eliminada do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: não comereis gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morre por si mesmo e a do dilacerado por feras podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma as comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada, será eliminada do seu povo. Não comereis sangue em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. Trará como suas próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito, como o peito, trará movê-lo para a oferta movida perante o Senhor. O Senhor queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a coxa direita dareis aos sacerdotes por oferta dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que ofereceu sangue de sacrifício pacífico e a gordura, essa terá a coxa direita por sua porção, porque o peito movido e a coxa de oferta tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos.
e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por direito perpétuo dos filhos de Israel. Essa é a porção de Arão e a porção dos seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que apresentou para oficiarem como sacerdotes ao Senhor, o qual o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel, no dia em que os ungiu, estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Essa é a lei do holocausto, da oferta de manjares, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da congregação e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Capítulo 8. Deixa eu só ver aqui. Tá abaixo. Agora foi. All right, team, we're transitioning to FLAC, but tasks. Assim. Capítulo 8. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma Arão e seus filhos, e as vestes e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se juntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que fizeste. E fez chegar Arão e a seus filhos, e os lavou com água. Vestiu Arão da túnica, cingiu-o com um cinto, e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, e o cingiu com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e o ajustou com ele. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. E lhe pôs a mitra na cabeça e a mitra na sua parte dianteira, pois a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o consagrou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia e o suporte, para o consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar filho de Arão, e vestiu-lhe as túnicas, e cingiu com o cinto, e atou-lhes as tiaras, como o Senhor lhe ordenara. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. E Moisés o imolou, e tomou o sangue, e dele pôs com o dedo sobre os chifres do altar em redor, e purificou o altar. Depois derramou o resto de sangue à beira do altar e o consagrou para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está sobre as entranhas, e o redenho do fígado e dos rins, e sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho, com o seu couro e a sua carne, e o seu excremento, queimou de fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou e aspergiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços. Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. Porém, as entranhas e as pernas lavou com a água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Holocausto de aroma agradável, oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés.
Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da congregação, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou, e tomou do seu sangue, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé, e a aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que está nas entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura, e a coxa direita. Também do cesto dos pães asmos, que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, um bolo de pão azeitado, e uma obreia, e o pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e dos seus filhos, e o moveu por oferta movida perante o Senhor. Depois Moisés tomou das suas mãos e o queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta de consagração, por aroma agradável, a oferta queimada ao Senhor. Tomou Moisés o peito e moveu por oferta movida perante o Senhor. Era a porção que tocava Moisés, do carneiro da congregação, como o Senhor lhe ordenara. Tomou Moisés do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e o aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e suas vestes, e consagrou Arão e as suas vestes, e a seus filhos, e as vestes de Arão e de seus filhos. Disse Moisés a Arão e seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali comereis com o pão que está no cesto da congregação, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que restar da carne do pão queimareis. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumpriram os 7 dias da vossa congregação. Porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. Como se fez nesse dia, assim o Senhor ordenou, se fizeste expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite, por 7 dias, e observareis a peregrinação, e observareis as prescrições do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Arão oferece sacrifício por si e pelo povo. Ao 8º dia, chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciões de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro para oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e trazei-o perante o Senhor. Depois dirá aos filhos de Israel: tomai um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e ceia em defeito, como holocausto, e um boi e um carneiro por oferta pacífica, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassado com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação. E chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Disse Moisés: esta é coisa que o Senhor ordenou, fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Depois disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e o holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois faz a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor.
Chegou-se, pois, Arão ao altar e imolou o bezerro da oferta pelo pecado, que era por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue. Ele molhou o dedo no sangue, pôs sobre as chifres do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado da oferta pelo pecado queimado sobre o altar, que o Senhor ordenara a Moisés, porém a carne e o couro queimou fora do arraial. Depois imolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele o aspergiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, como com a cabeça, e o queimou sobre o altar. E o lavou, e as entranhas e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomando o bode de oferta pelo pecado, que era pelo povo, o imolou, e o preparou por oferta pelo pecado, como fizera com o primeiro. Também fez chegar o holocausto, e ofereceu o segundo rito. Fez chegar a oferta de manjares, e dela tomou um punhado, e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois imolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que aspergiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, e a cauda, e o que cobre as entranhas e os rins, e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu o povo. E eis que, saindo fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Aleluia. Capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um por seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, que lhes não ordenaram. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e Elzarfã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhe: chegai, tirai vossos irmãos diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Porém disse Arão a seus filhos Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas os vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Deveres e porções dos sacerdotes. Versículo 8. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrares à tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazeres diferença entre o santo e o profano, entre o imundo
e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Disse Moisés a Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que lhe ficaram: tomai a oferta dos manjares, restante das ofertas queimadas ao Senhor, que comei sem fermento junto ao altar, porquanto santíssimo é. Comê-la-eis em lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção dos teus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A coxa da oferta e o peito da oferta movida trarão com ofertas queimadas de gordura, para mover para a oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos, como o Senhor tem ordenado. Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que já era queimado, portanto, indignando-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão ficaram, disse: por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós outros para levardes as iniquidades da congregação, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. Eis que dessa oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devias ter comido no santuário, como eu tinha ordenado. Respondeu Arão a Moisés: eis que hoje seus filhos ofereceram a oferta pelo pecado e o holocausto perante o Senhor. E tais coisas se sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso, porventura, aceitos aos olhos do Senhor? O que, ouvindo Moisés, deu-se por satisfeito. Aleluia! Deus é maravilhoso, né? E aqui nós vemos a direção do Senhor para que houvesse diferença entre o santo e o imundo, né? Deus, ele fazia separação e tinha uma instrução muito maravilhosa, e quem não tivesse ali sobre essa direção, né, sofria, morria, né? Nós vimos que os sacerdotes, só eles tinham a instrução para oferecer sacrifício, né? Tocar estar ali no altar, oferecendo holocausto ao Senhor. E aqui ele chamava, né, a ser santificado, a ser separado. E nós devemos ir para ver, né, e aqui fala que para ver a diferença entre o sujo e o limpo, o santo e o imundo, que nós sejamos diferença aonde passarmos, aonde estivermos, para que todos vejam a glória do Senhor em nossas vidas. Que em todo tempo nós venhamos sim pedir, né, orientação, de direção ao Senhor, discernimento, para que não venhamos estar em pecado, para que venhamos buscar o Senhor, sermos purificados. Amém? Graças a Deus, nós não precisamos mais oferecer sacrifício de holocausto ao Senhor, porque o Senhor Jesus, ele já, ali na cruz do Calvário, ele já deu a sua vida por nós, pelos nossos pecados. Mas nós devemos apresentar, né, como Romanos, os nossos corpos como sacrifício vivo, a nossa vida, né,
um sacrifício vivo ao Senhor. Graças a Deus. Amém? Que o Senhor abençoe o seu dia, abençoe este domingo maravilhoso, que seja um dia de desfrute com sua família e com seus. Vamos orar, fazer a nosso culto, né? Amém? Feche os olhos, respire fundo. Graças a Deus, Deus é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Aleluia. Deixa eu entrar aqui. Bom dia, amado Jesus. Feche os olhos e respira 3 vezes. A Ti rendo graças, Senhor, porque Tu és misericordioso e que Teu amor não tem fim. Agradeço hoje, Senhor, pelo dom da minha vida, pela minha saúde, pela minha família, pelo meu trabalho, pelas minhas amizades, pelos meus sonhos que foram realizados. E agradeço, Senhor, por aquelas coisas que ainda não foram realizadas. Porque eu sei, Senhor, que Tu és o centro da minha vida. Tu és o amor da minha vida. Tu podes, Senhor, todas as coisas. Espreme as mãos e fala 3 vezes: já é, já é, já é. Já é. Aleluia. Graças a Deus. Que o Senhor seja o centro da nossa vida. Amém? Obrigada por estar conosco, Grazi, Aline. Que Deus abençoe o seu domingo. Que seja um domingo de desfrute e abençoado com toda a sua família e todos os seus. Que Deus guarde a sua vida, a sua casa, os seus e todos os seus familiares. Em nome de Jesus. Amém. E até amanhã.